Podcast do Transporte. Agora não tem mais jeito. 2024 começou de verdade. A maior parte do setor dos transportes trabalhou com pouca folga, porque é o serviço público, né? Não pode parar. Mas é a partir de agora que as grandes decisões vão começar a ser pensadas e executadas. Nós aqui do Podcast do Transporte estamos prontos para fazer desse 2024 um ano de informações úteis para você e para todo o mercado que pensa e trabalha em mobilidade no Brasil. Mas que expectativas tem o heterogêneo grupo que atua no transporte público do país, hein? Nós passamos o microfone por aí para angariar as perspectivas do setor. Bora ouvir? Eu sou Alexandre Pelege e este é o Podcast do Transporte. Podcast do Transporte, um programa do Diário do Transporte. Apoio institucional, Associação Nacional de Transportes Públicos, ANTP. Patrocínio Abrate, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. A Fabus é a entidade que representa os fabricantes de carroceria de ônibus no Brasil e Rubem Bisi, presidente dessa associação, está confiando num 2024 acelerado nas fábricas. A Fabus vem com otimismo o ano de 2024, temos a expectativa de crescer de 12% a 15%, em função do crescimento do PIB, o aumento do turismo interno, o financiamento do PAC 3 de 3 bilhões, a retomada das exportações com o financiamento adequado às exportações. Esperamos ter verbas governamentais para concretizar o pregão do caminho da escola de mais de 15 mil unidades. Esperamos ter também a desoneração da folha ser promulgada, ter um programa permanente de renovação veicular, onde estamos trabalhando junto com o governo, endereçar a redução do custo Brasil para sermos competitivos internamente e também internacionalmente, e temos a expectativa da baixa inflação, com a baixa das taxas de juros para termos juros mais adequados no financiamento aos nossos clientes. E termos um endereçamento da reforma tributária com tarifas reduzidas para o setor de ônibus urbano e também para os ônibus rodoviários. Ou seja, a expectativa como um todo é de um ano bom para o mercado de ônibus em 2024. Na visão de Paulo Corso, que é diretor comercial da fabricante de ônibus Bluscar, o ano de 2023 foi meio amargo, com o setor enfrentando alguns desafios, como foram os problemas de produção de chassi Euro 6. Mas a empresa já até turbinou suas metas para esse ano novo. As metas de 2023 elas não foram atingidas em virtude do primeiro semestre ruim que nós tivemos para a rodoviária. Então agora nós estamos com as nossas metas incrementadas para que em 2024 a gente volte com nossa participação de mercado em torno de 20% a 25% do mercado de rodoviário. As expectativas para 2024 em ônibus rodoviário são boas expectativas. Eu acho que o mercado vai ser maior que 2023 nesse segmento. O Brasil também pode crescer em 2024. Nós temos aí previsões de PIBs bons, nós temos taxa de juros caindo. Então tudo isso faz com que a gente possa ter um ano melhor. Enfim, a Bluscar está preparada para o ano de 2024 ser um ano bem melhor que 2023. Walter Barbosa, vice-presidente de vendas, marketing, peças e serviços ônibus da Mercedes-Benz, coloca com destaque na pauta de 2024 o subsídio para a tarifa zero e, na contramão, a taxa ainda alta de juros. A Mercedes, junto com a NTP, NTU, Anfávia, tem discutido muito a questão do Marco Zero e isso tem repercutido positivamente em diversos municípios. Então hoje já não é mais pecado falar de subsídio, todo o poder público entende que o subsídio é para o usuário e não para o operador. E então nesse sentido eu acho que caminha muito positivo. E os desafios, eu acho que a atenção que a gente deve ter são, primeiro, taxa de juros. Selic, embora esteja com uma tendência de queda,
vamos lembrar que ainda está alto, ainda é uma taxa de juros muito alta para motivar o empresário a renovar. E por isso muitos deles acabam buscando outros canais de financiamento, por exemplo, um consórcio, ou então pagamento através de recursos próprios. Eles estão renovando, mas se tivesse uma taxa mais atrativa, seria mais interessante para o setor. Mas um dos pontos altos da entrevista com o representante da Mercedes-Benz, Walter Barbosa, é quando ele fala sem rodeios sobre a questão da eletrificação, que, aliás, com certeza vai continuar a dominar a conversa no setor esse ano. O elétrico é um caminho sem volta, porém ele é um desafio muito grande porque para se implementar um projeto de eletrificação, você precisa ter claramente construído ou desenvolvido todos os pilares, né? Da política pública, do financiamento, do produto em si que você vai definir e da infraestrutura. Então eu acho que se isso estiver bem entendido para cada município, ele vai conseguir implementar a eletrificação faseado, sempre combinando com as tecnologias mais viáveis, como um produto a diesel, um Euro 6, um biocombustível, um diesel verde. Combinando essas tecnologias, eu acho que o município vai ser mais feliz, contribuindo para reduzir o CO2. E a infraestrutura na parte da eletrificação é um ponto muito importante. Então, municípios como São Paulo, que decide colocar 2.600 ônibus até final do próximo ano, esse sim necessita um ponto de atenção muito especial. Por quê? O município proíbe a venda, a renovação do diesel, mas também não consegue colocar o elétrico porque falta a infraestrutura, especialmente de alta tensão para frotas acima de 50 unidades dentro de uma garagem. Então, esse é o ponto de atenção que, no meu entendimento, tem que ser olhado o todo. Às vezes, a gente consegue evoluir dando passos menores e mais frequentes e gradativos. Aí você vai ter, talvez, mais sucesso. Agora, sair do zero para 2.600 é um salto que o mundo não fez. Ninguém fez no mundo. Ah, mas é impossível? Não é impossível, mas exige muito dinheiro, muito planejamento e muito trabalho de todo mundo. Especializado em transporte com sua própria empresa de consultoria no setor, a Sinergia Estudos e Projetos, William Aquino, representante longevo da NTP no Rio de Janeiro, também está preocupado com os rumos da eletrificação das frotas de ônibus. O que o engenheiro teme é aquela mania típica brasileira de querer pegar atalhos, cortar caminhos. As grandes preocupações para os próximos anos são o uso de tarifa zero ou subsidiada, sem estudos de fontes de recurso bem definidas, a falta de transparência nas relações público-privadas, não racionalização efetiva das redes para redução de custos, para que haja um bom nível de serviço e baixos custos de prestação, além de uso de transporte, em especial ônibus elétricos, sem estudos para as redes de alimentação e o que fazer com esses veículos e suas baterias ao final da depreciação, são os grandes motivos da preocupação. Oremos, porque se não usarmos a nossa inteligência e trabalharmos a tempo, choraremos e muito breve. Otimismo define Paulo Porto. O presidente da Abrat tem muita fé de que 2024 será simplesmente um grande ano. Acreditamos que teremos um grande ano. Esse é o papel do empresário, acima de tudo acreditar, empreender e trabalhar. Eu acho que nós teremos condições mais favoráveis. O marco regulatório nos trará mais segurança jurídica, uma definição de regras que nos possibilitará melhor planejamento e acredito que a economia do país estará melhor, mais consolidada, com a reforma tributária, com toda a perspectiva de ter um melhor desempenho. Então, assim, como empresário, estou bem otimista, até realista, que nós teremos um grande ano. E já é dito, já é visto a queda do desemprego. Então, nós temos muito na macroeconomia hoje, muitas informações que nos dão essa perspectiva positiva. Guilherme Ramalho, presidente do Metrô Rio, também acha que 2024 vai ser um bom ano. Mas lembra que tudo depende de um detalhe de apenas
3 letras. A gente espera que o país tenha um bom desenvolvimento. O nosso setor depende muito de PIB, né, do bom desempenho da economia. Então a gente está otimista de 2024 e esperamos que seja um bom ano. Direto da NTU, o diretor executivo da entidade, Francisco Cristóvão, teceu para o podcast do transporte um comentário sobre esse nosso novo ano que se inicia, passando pelo marco regulatório, a tributação, tarifa zero e, claro, a eletrificação. O nosso famoso marco regulatório, que ele ande, que ele comece a tramitar no Congresso a uma velocidade mais rápida, porque esse ano ainda foi um ano de elaboração, principalmente da versão que está sendo elaborada no Ministério da Cidade, né? A versão que tinha sido apresentada pelo senador Anastasia está parada lá no Congresso. Eu acho que de propósito, eles estão esperando que essas duas versões possam ser tratadas como um único projeto, o que para nós é interessante, sim, mas a gente quer que isso caminhe de uma forma mais rápida. A reforma tributária, a mesma coisa, nós somos um setor bastante desonerado de impostos, nós não pagamos o IPI do veículo e das peças, nós não pagamos ICMS no combustível na maioria dos estados, também a prestação do serviço nos municípios é isenta de ISS, então nós estamos até contratando um estudo, a NTU está contratando um estudo, que vai avaliar o impacto dessa nova tributação, desse novo modelo tributário que vem por aí no nosso trabalho, no nosso serviço, porque nós somos repassadores de custo. As empresas operadoras de transporte não criam custo, elas repassam os custos todos. Então, qualquer tributação que vier incidindo sobre a prestação desse serviço vai diretamente na tarifa. Vai onerar a tarifa e nós não queremos isso. É claro que quando você aumenta a tarifa, sempre há a possibilidade de subsidiar sistemas de transporte. Outra alteração que está acontecendo a olhos vistos, nós tínhamos antes da pandemia 3 cidades que subsidiavam seus sistemas de transporte, São Paulo, Curitiba e Brasília. Hoje nós estamos com mais de 220 cidades subsidiando o seu sistema de transporte. Em paralelo, surge a questão da tarifa zero, que antes da pandemia nós tínhamos uma dezena de cidades, hoje nós já estamos com mais de 100 cidades praticando tarifa zero. Então, olha, por tudo isso, 2023 foi um ano de muitas mudanças, de grandes mudanças, e eu acho que em 2024 a gente já vai começar a colher os resultados. E outras coisas vão surgir, porque a dinâmica do processo cria novas situações com as quais nós vamos ter que lidar. Mas eu acho que agora as relações estão mais sofisticadas, o nosso pessoal está mais capacitado para esse nível de discussão, e eu acho que a gente vai ter um ano muito interessante pela frente. Já Marco Antônio Gontijo, diretor de suprimentos da tradicional empresa Gontijo, lembra que 2024 deve trazer ainda mais força para a área de tecnologia. A gente espera muitas novidades para 2024, muito na área de tecnologia, que a gente vem implementando vários projetos na área de tecnologia, que eu acho que vai ser o grande carro-chefe de todas as empresas, não só da nossa, mas de todas as empresas. E voltar pesado na renovação de frota, que foi prejudicado durante o período da pandemia. O ano de muito investimento, é isso aí. Como o ano foi muito bom, a gente vai poder investir mais no 24. Essa é a expectativa. Já o grupo Ouro e Prata, que nasceu lá no Rio Grande do Sul, mas hoje está presente também em Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, além do Pará e ainda Uruguai e Argentina, trouxe uma outra perspectiva para 2024, mais focada no passageiro. Fala Luana Fleck. Estamos vivenciando mudanças significativas no turismo e no transporte de passageiros no Brasil, como, por exemplo, a transição para a compra online de passagens. E isso reflete uma busca crescente dos passageiros por praticidade e agilidade. Essa transformação simplifica o processo de compra de bilhetes, mas também sinaliza a mudança de comportamento do cliente, que se mostra mais conectado e digital. Os passageiros, eles não desejam apenas chegar ao destino, mas também desfrutar da experiência completa da viagem. Isso inclui não apenas o conforto oferecido pelo tipo de ônibus, mas também pelos serviços adicionais, como lanche e até mesmo internet via satélite, que agora está disponível em ônibus rodoviário. E essa tecnologia permite que os passageiros permaneçam conectados a um serviço de alta velocidade durante toda a viagem, podendo aproveitar melhor o tempo para poder estudar e até viajar em horário de trabalho.
Outra coisa que se observa em muitos setores é que o consumidor está cada vez mais consciente e inclinado a fazer escolhas sustentáveis. E o transporte coletivo faz parte dessa tendência e é fato que o transporte rodoviário de passageiros no Brasil tem uma ampla eficiência logística e oferece segurança e qualidade para qualquer pessoa de todas as classes sociais que deseja viajar. Além disso, o setor atende a todas as cidades, mesmo as pequenas, o que possibilita essa rede de destinos e a facilidade de ir e vir para todas as cidades do Brasil, utilizando as linhas regulares de ônibus interestaduais e intermunicipais. Outro que está pronto para trabalhar em 2024 é Luiz Mendes Peixoto, diretor executivo da Univale Transportes, empresa dedicada ao fretamento contínuo no interior de Minas Gerais, que tem na carteira clientes como a Vale, a Uzi Minas, Senibra e vários integrantes do polo de Camaçari, na Bahia. A nossa perspectiva é sempre buscar novos negócios. Primeiramente é manter os negócios, mas também buscar novos negócios, inclusive no próprio cliente. É uma coisa que tem alavancado o nosso crescimento. A visão da Univale é ser uma empresa reconhecida e admirada pela excelência operacional. Então, o que a gente procura fazer é o melhor. E com isso a gente mantém os negócios e também serve de alavanca para a gente crescer em outros mercados. Alavancar os negócios para dar um grande salto é parte também dos planos da Autopass. A empresa de tecnologia liderada pelo CEO Rodney Freitas está com uma novidade que tem tudo para explodir os negócios agora em 2024. Para a Autopass, 2024 representa o ano de consolidação. A gente vem há 3 anos desenvolvendo uma nova plataforma, uma nova metodologia de fazer todo o trabalho de bilhetagem, arrecadação, e 2024 é o primeiro ano de competência, tendo todos os produtos do portfólio à disposição dos nossos clientes. Outro do setor de tecnologia que conversou com o podcast do transporte sobre o ano de 2024 foi Valmir Colodrão, que era Praxio e, sem deixar totalmente de ser, assumiu agora o cargo de Chairman da Primova. Eu tomei a decisão pessoal de continuar como sócio da Praxio, mas não como executivo. Trabalhei durante mais de 30 anos, é uma mudança importante, né? Mas eu deixei uma equipe super capaz, deixei um substituto também à altura, ou se não melhor do que eu, e eu resolvi me arriscar com outro público. Então eu estou adorando, tá muito bom e espero também continuar contribuindo com a mobilidade e com o transporte. Tem a eleição também, que sempre é um fator de indecisão, principalmente o transporte coletivo público, né? Mas eu vejo que também é uma bandeira dos prefeitos deixar algum legado importante. Esse legado importante, eu acredito que seja ou fazer um subsídio para melhorar a qualidade de transporte, ou ele fazer um transporte gratuito, que é o subsídio total. Mas eu vejo com boas perspectivas 2024. Aliás, como todos os anos eu vejo com boas perspectivas. Quem também falou com a gente sobre transporte e eleições foi a ativista de mobilidade ativa e fundadora da ONG Corrida Amiga, Silvia Stutt. 2024 será um ano-chave, né? Ano de eleições municipais. E por aqui a gente espera que a mobilidade urbana sustentável esteja cada vez mais na pauta, esteja nas ruas. Mobilidade ativa, conectada com o transporte público coletivo, acessível, física e financeiramente, por meio das políticas que estão se ampliando de passe livre, tarifa zero. E a gente vai seguir atuando nesse trabalho de base, de sensibilização da população, por meio da nossa atuação, sobretudo em escolas públicas, levando as crianças para a rua, para ocuparem os espaços que são delas, e que, se a gente tiver cada vez mais pessoas engajadas em prol desse tema que é tão importante para a sociedade de modo geral, a gente acredita que as transformações virão. Então, são esses os nossos desejos para 2024. E no arremate dessa nossa rodada futurística sobre esse baby chamado 2024, a gente tem o presidente honorário da UITP, Jurandir Fernandes, discorrendo um pouco sobre o prognóstico da eletrificação aqui no Brasil. Vai ser um ano de muitas altas e baixas e menos definição.
Mas, no entorno, tanto na Europa quanto em toda a Ásia, mesmo nos Estados Unidos, Canadá e parte da América Latina, essa definição está ocorrendo já com uma certa velocidade, principalmente no Oriente, na Europa também. Então, por aí, nós vamos sentir reflexos fortes aqui no Brasil e na América Latina. Então, eu acredito mais que nós vamos ter mais uma situação de reflexos do que de domínio interno nessa definição. Então, repetindo e sintetizando, 2024 ainda aguardará incertezas. Até porque a nossa macroeconomia também será de muita incerteza. Tudo isso deixa o setor privado realmente muito inseguro. Para fazer o quê? Investimentos pesados que a eletrificação exige. Quando eu falar em eletrificação, eu queria que também, sempre que quem está nos ouvindo considerasse, eu não estou falando de eletrificação já, estou falando como rota, como eu já disse, passando por diversos processos até chegar a ela. Podcast do Transporte. Patrocínio Abrate, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. Podcast do Transporte. Apoio Transdata. Conectar caminhos é o nosso propósito. Criar tecnologias a nossa especialidade. Prodata Mobility Brasil. Mais de 30 anos de experiência trazendo soluções inteligentes de tecnologia da bilhetagem. BRT Sorocaba, uma conquista de todos. Podcast do Transporte. A ANTP é a Associação Nacional de Transportes Públicos, entidade civil sem fins lucrativos que foi criada em 1977 com o objetivo de desenvolver e difundir conhecimentos que possam colaborar para melhorar o trânsito e o transporte público no Brasil. Claro que muita coisa mudou do final da década de 70 até esse comecinho de 2024. Mas a ANTP continuou firme ao volante, trabalhando para concretizar a melhoria do ir e vir dos brasileiros e brasileiras. E boa parte desse papel é cumprido através da articulação de ideias, de conhecimento e de tomadas de posição com base em informação de qualidade. Um dos pontos, por exemplo, em que a ANTP tem um posicionamento preciso é a questão do marco legal. E conversando com o superintendente da entidade, Luiz Carlos Nespoli, a gente consegue ter uma radiografia clara da importância de se avançar nesta área. Hoje há uma diversidade muito grande de formas de contratação, de formas de financiamento, de regras de contratação, e isso precisa de uma referência nacional, e essa referência nacional prescinde de uma lei federal que coloque ordem nesse conjunto de coisas. E isso vai refletir em quê? Ele trata do financiamento do custeio, portanto, trata de gratuidade dos passageiros, financiamento da infraestrutura e traz o elemento da transparência, que é fundamental para que você consiga trazer financiamentos de custeio de outras fontes de receitas que não sejam as de tarifa pública, toda a demonstração dos custos, a demonstração dos serviços, os indicadores de produtividade e eficiência. Então é fundamental que este novo marco legal seja a referência nacional, que vai orientar todos os contratos que vão ser feitos no país. Isso é importante para que você tenha, de fato, a melhoria da qualidade do serviço que é prestado à população, que é o fim último que se deseja aqui. César Cavalcante, outro representante longevo da ANTP na região Nordeste, também marca um posicionamento importante da entidade em termos da política que move o transporte. Uma das saídas é a conscientização da nossa classe política, porque não há a consciência do que seja uma solução adequada para um país com as nossas condições econômico-financeiras. Não há essa visão. E quando há essa visão, ela é muito mais com interesse eleitoreiro do que de manutenção de um sistema que venha a proporcionar vantagens à população por longo período. Já Gilberto Flores fala dos trilhos no âmbito da ANTP e de olho na movimentação de passageiros. Nós esperamos o lançamento do decreto da Política Nacional de Transporte Ferroviário de Passageiros, que vai possibilitar que a gente tenha novamente esse tipo de modal no Brasil.
E, aliado a isso, a expectativa do leilão para o trem intercidade São Paulo-Campinas. A gente espera que seja o primeiro de muitos projetos dessa natureza. Como o segmento foi contemplado com vários projetos, mais de 15 projetos no novo PAC, a consecução desses projetos também é uma expectativa importante para nós no ano. E com isso a gente imagina que o desenvolvimento de políticas que estimulem a mobilidade urbana possam ser apresentadas e concluídas. A gente já disse no podcast do transporte que em 2023 o que mais se ouviu falar foi da mudança de mentalidade no setor, e em vários sentidos. Parte dessa mudança passa também pela eletrificação de frotas. E aí, mais uma vez, a ANTP saiu na frente, produzindo um material muito prático e muito útil, o método de cálculo do custo do ônibus elétrico, também conhecido como a planilha da ANTP. A novidade chegou depois do sucesso da planilha de ônibus diesel que a ANTP publicou em 2017 e que traz todos os elementos que fazem parte da operação, os custos variáveis, os custos fixos, os tributos e tudo mais. Com a chegada da eletrificação como uma realidade, a ANTP fez esta nova planilha para orientar o crescente número de empresas interessadas, ou pior, obrigadas, como no caso de São Paulo, a se eletrificar. E quem explica é o especialista Fernando Fleury, um dos responsáveis pela confecção desta publicação. A grande dificuldade do veículo elétrico é garantir a autonomia. A autonomia do veículo varia de acordo com condições de temperatura, o ar-condicionado funcionando, condições de tráfego, condições de relevo e, por incrível que pareça, varia e muito com a forma como o motorista conduz esse veículo. O que significa dizer que a autonomia nominal que se fala hoje de 250 km, em diversas experiências, ela está se mostrando menor, que seria um problema para o planejamento de muitas redes de transporte. Nos testes práticos já feitos no Brasil, já deu para ver que a autonomia vai variar muito e vai ficar abaixo das expectativas iniciais. Ou seja, aquela ideia de o ônibus ser recarregado durante a noite para rodar de dia pode não ser bem assim. Para dar conta dessa realidade, Fernando Fleury acha que vai ser necessário muito planejamento e parcerias entre público e privado para instalar os pontos das chamadas cargas de oportunidade. Diversas cargas de oportunidades feitas em terminais, feitas até mesmo em pontos específicos de recarga que não sejam terminais de passageiros, ou seja, é você buscar cada momento em que esse veículo esteja parado, num final de ponto de parada por 20 minutos, meia hora, e você já aproveita para uma recarga de oportunidade. Com isso você evidentemente melhora muito a autonomia desses veículos, você torna o sistema mais eficiente. Inclusive, isso pode ser a resposta para um dos principais desafios de veículos elétricos, que é a troca da bateria. É como o nosso telefone celular. Depois de 8 anos, quando se imagina que a bateria do veículo elétrico já não seja mais servível, não é que essa bateria já não tem mais qualquer capacidade de comportar recargas, é que simplesmente a capacidade dessa bateria vai se reduzindo. Se você tiver diversos pontos onde você possa carregar esse veículo, assim como diversos pontos onde a bateria do nosso celular possa ser recarregada, é possível, é difícil de afirmar isso com certeza, mas é possível que a longevidade dessa bateria seja maior do que os 8 anos atualmente propagados, inclusive incluídos na própria planilha tarifária da ANTP. Isso significa que vão existir recargas feitas em terminais, recargas feitas em pontos finais de linhas de maior capacidade que utilizem veículos elétricos, assim como as recargas noturnas feitas em garagens. A ideia é de que você não possa separar a responsabilidade pela oferta e pela recarga somente entre o que é público e o que é privado. Vai ser necessária uma combinação de esforços de ambos para que esse sistema opere com a eficiência necessária, com a economicidade necessária. Essa foi uma coisa bem interessante em 2023. O prefeito de São Paulo prometeu um número inédito de ônibus elétricos até o final do ano passado, e a gente cantou a bola, avisando que aquilo era impossível. Aos poucos, com o podcast do transporte e o Diário do Transporte pressionando por informações precisas e oficiais,
O óbvio chegou até as maiores redes de TV e, aos pouquinhos, a SP Trans foi admitindo que não ia mesmo conseguir cumprir a meta. Da mesma maneira, batemos exaustivamente na tecla aqui sobre a necessidade de investir na infraestrutura elétrica, repensar a recarga, rever a questão da autonomia. E tudo isso na esperança de que a eletrificação da frota funcione bem, não seja uma frustração para o usuário e não cause apagões em bairros nem nada. Até porque nós estamos aqui para somar. Aliás, teve uma fala muito forte de Ailton Brasiliense, presidente da ANTP, em uma entrevista dada no ano passado, aqui para o nosso podcast do transporte. Nosso propósito é uma cidade sem acidentes, tempo de viagem conhecido, transporte público de qualidade. É possível construir, não é uma farsa, é possível. É possível conviver com o automóvel desde que ele seja subordinado ao transporte público, ou seja, desde que o privado se subordine ao público, desde que o minoritário se subordine ao majoritário. E esse é o papel da ANTP. Nós fizemos 22 congressos disso aqui, fizemos mais de 150 revistas, cada uma delas com mais de 10 artigos, fizemos comissões técnicas de mais diversos temas e continuamos jogando sementes. Ficamos 4 anos sem fazer congresso, por conta do Covid. Então, nós estamos retomando o ritmo da ANTP. Então, é o que a gente espera. Nós estamos com 46 anos. Daqui 4 a gente vai fazer 50. E eu espero que daqui para lá, não só ele esteja melhor, mas que esta comunidade tenha a oportunidade de disseminar conhecimento e principalmente fatos concretos. O discurso é muito bom, mas fato concreto, ninguém muda ele de lugar. É assim então que a gente encerra este programa de previsões para o ano novo, convocando o setor a pensar, a conversar sempre, a participar, trocar ideias e conhecimentos e assim poder agir. E a gente recorre aqui a outra frase espetacular que o presidente da ANTP, Ailton Brasiliense, disse em sua entrevista com a gente. O modelo que a gente trabalha na ANTP, obviamente, tem que ser em caminho da utopia, mas com os pés no chão. Já estamos na segunda semana, por isso, feliz restinho de 2024 para vocês e para os seus. E que a utopia com pés no chão nos guie nessa nossa nova jornada. Podcast do Transporte. Oi, voltando de férias, descansada e com uma corzinha. E animada por ouvir falar em utopia com os pés no chão. Porque é isso mesmo que a gente sente aqui no busão. Quando a gente faz uma viagem e pega um ônibus novinho, só com gente sentada, você pensa que poderia ser sempre assim. Mas o pé no chão chega logo, porque a gente sabe que falta exatamente muito chão para a gente chegar nesse lugar. Mas eu vou olhar para trás e me lembrar que há muito tempo, não conto quanto porque minha idade não é assunto aqui. Enfim, eu me lembro que andar de ônibus era bem pior. Gente para fora, pontos de ônibus que eram só um poste de pau espetado no chão, filas de dobrar quarteirão para qualquer lugar. Eu vou ficar junto com os otimistas de que 2024 vai ser bom para todos. Se as fabricantes esperam vender mais, é sinal que as operadoras vão comprar mais e aumentar ou renovar a frota. Eu tô louca para andar num elétrico, desde que ele não pare no meio do caminho sem bateria. 2024 vai ser bom, sim. Eu fico neste ponto. Podcast do Transporte. Gente, eu queria reforçar que já estreia aqui no Podcast do Transporte a série de reportagens que eu, Alexandre Pelege, fiz na Europa recentemente. A primeira das matérias vai dar uma geral no sucesso da unificação implantada pela Transportes Metropolitanos de Lisboa, a TML, sob a liderança da Sônia Alegre. Ela e sua equipe me receberam para 2 dias de um mergulho profundo no funcionamento do sistema por lá. Eu quero muito te contar o que vi e vivi, porque nós, Sistema Brasileiro de Transporte, pode aprender muito com o que os portugueses estão fazendo na região da Grande Lisboa. Bom, se você acabou de chegar aqui, deixa eu te contar um segredo que não tem nada de secreto. O Podcast do Transporte é um produto do Diário do Transporte, da OTM Editora e da ANTP, que eu, Alexandre Pelege, tenho o prazer de apresentar semanalmente.
E é em meu nome, em nome de Adamo Bazani, do Diário do Transporte, de Marcelo Fontana, da OTM Editora, e também da direção da ANTP, que eu gostaria de agradecer sua escuta e interesse. Mas posso te pedir uma coisa? Compartilhe, comente, curta e distribua nosso conteúdo, o nosso link, além de nos seguir em nossas mídias sociais, porque tudo isso vitamina, fortalece mesmo esse canal de comunicação que é totalmente dedicado ao setor do transporte coletivo e da mobilidade no Brasil. E é isso. Fique à vontade aí para dar essa força para o seu podcast do transporte, que é feito com a produção da Toda Onda, com a direção de Luiz Henrique Romagnoli, com textos de Fátima Mesquita, edição de áudio de Lala Moreira e que conta ainda com o trio Letícia Patu, Mari Camargo e Marcela Senise, no dia a dia da produção. Claro, sem esquecer da maviosa voz de Meg Vicente. Podcast do Transporte, um programa do Diário do Transporte. Apoio institucional, Associação Nacional de Transportes Públicos, ANTP. Podcast do Transporte. Patrocínio Abrate, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. Apoio BRT Sorocaba, uma conquista de todos. Na era digital, conveniência, informação e autoatendimento criam um ecossistema ideal para o transporte coletivo. Conectar caminhos é o nosso propósito. Criar tecnologias, a nossa especialidade. Somos a Transdata. Vamos juntos? itstransdata.com. Podcast do Transporte. Prodata Mobility Brasil. Mais de 30 anos de experiência trazendo soluções inteligentes de tecnologia de bilhetagem eletrônica. Os produtos da Prodata garantem agilidade e segurança no transporte público. São mais de 80 mil validadores instalados por todo o país, uma liderança indiscutível, trazendo experiências inovadoras e tecnológicas para o desenvolvimento inteligente do transporte coletivo. Prodata Mobility Brasil, a evolução inteligente do transporte público. Podcast do Transporte.